mais do esporte. Hoje, eu equilibro essas duas questões e é um dos motivos de eu não ser ou não pensar em uma carreira como treinador. Eu imagino que tu tá também numa posição ali que tu tá curtindo fazer. Tô. Então não tem muito... Eu entendo até esse lance de não... Tem muita gente que acha que o dinheiro é o mais importante, mas quando tem o João e a Valentina, a gente vê que não é, né? Você trabalha para proporcionar o melhor para eles. Então, eu tenho os meus sonhos profissionais? Claro que eu tenho. Quero alcançar algumas coisas dentro da TV? Óbvio que eu quero. Mas eu não abro mão desse contato familiar, assim. Se eu puder estar com eles perto, se eu puder viajar com eles, se eu puder proporcionar um pouquinho mais de conforto para eles, é a razão do meu viver. Tá Você certo. pretende, tipo, sei lá, Copa no que vem? Você leva eles? Cara, tomei essa dura do João ontem, sabia? É? Ele não sabe. Porque a Copa. Não, assim, imagina. Não, é sério. Eu também. Porque a minha esposa é aquele nível de entendimento futebolístico que quando a gente namorava, um dia a gente foi jantar com um casal de amigos. A gente tava para casar, né? Eu já tenho 13 anos de casado. E aí nós namorávamos na época e tal. E aí, pô, um casal, papo ótimo. Chega no fim do jantar, o cara vira, eram amigos dela. E fala, pô, você se incomoda de falar de futebol? Sou muito São Paulino e tal. Eu falei, cara, é um prazer. E a gente começa a falar de futebol. Ela vira pra amiga, né? Esposa do cara, e fala assim... Não, a esposa vira pra ela e fala assim, eu não entendo nada de futebol. A única coisa que eu sei é que são 12 de cada lado. A minha esposa, pra dar uma de descolada, vira e fala, contando com o goleiro, né? Esse é o nível de entendimento dela, entendeu? Só que na hora que tem uma Copa do Mundo, ela fala, amor, eu vou. Eu falo, você não sabe nem... Um dia, ela assistindo o jogo do meu filho, no clube, ela vira e fala... Por que o goleiro tem uma camisa diferente dos outros? Só ele tem uma camisa diferente, não é justo. Eu falei, porque ele é o goleiro. É exatamente por isso que ele tem uma camisa diferente, para você saber que ele é o único que pode pegar a bola com a mão. Ele tinha que ter a mesma camisa. Eu falei, amor, vai lá na lanchonete pegar um pão de queijo, vai, meu. Não dá para falar de futebol com ela. E aí, ontem o meu filho descobriu que a Copa acontecerá em dezembro. Aham. E aí ele para na sala e fala assim, pai, você sabia que a Copa é em dezembro? Eu falei, claro que eu sei, filho. Você vai ter que me levar. Já acabou meu colégio. Eu falei, eu vou ter que te levar. Falou, não, pai, eu vou. Eu vou com você. No Catar eu vou. Porque na cabecinha dele, quando é no meio do ano, ele tem aula. Ele não pode ir. Agora, se é em dezembro, já acabaram as aulas, ele tá me cobrando agora que ele quer ir comigo. Maneiro. E tu pretende levar? Pretendo, cara. Você sabe Tá que eu certo. comecei... Tem 2 anos antes da pandemia. O último foi em Madrid, que eu, o Kaká e uma turma de amigos, a gente começou a assistir a final da Champions no lugar. Então, assim, ao vivo. E, putz, é uma experiência que depois de Madrid, agora... Na época, tem 2 anos de pandemia, nós estamos falando de 3 anos atrás, o João tinha 7. E ele era menorzinho e tal, acho que com 7 já dá pra curtir pra caramba, mas agora ele já tem um entendimento absoluto do jogo, torce pro time, ama o Manchester City, por exemplo, não sei porquê, mas ama o Manchester City. Acho que tem muita influência do Guardiola. Mas eu falei pro Kaká, Kaká, a gente tem que dividir essa experiência com as crianças. É legal pra caramba viajar com os amigos, é o maior evento de clubes, né? É a final da Champions. Mas, cara, a gente tem que dividir isso com eles. O Kaká já tem feito. Na final da última Copa do Mundo, ele levou o Luquinha. Que também é muito amigo do meu filho, né? A gente mora no mesmo condomínio. Recentemente vocês estavam juntos, né? A gente tava sábado, foi aniversário de 1 aninho da Esther, da filha dele. Então, putz, eu pretendo levá-lo. Desde que crie uma estrutura que não atrapalhe a minha rotina com a Globo, porque você fica indo em função dos jogos, de um estádio pro outro, pulando. Mas até o fato de ser no Catar e só uma cidade... Eu acho que vai ajudar para levar.